Porque na época que a gente descobriu a gravidez, aí cerca de um mês depois, né, que foi em setembro, eu fui demitido. Porque você aparecia muito para mim no LinkedIn. Muito anúncio. Eu ficava tipo, esse cara aí, esse papinho, 51 dias, não cola assim, não. Passei nessa entrevista que eu contei mais cedo que eu estava fazendo na última etapa que eu recebi a proposta, foi todo pela Gup. Então, tipo, foi uma das coisas que eu fiquei comprando assim, porque receber retorno pela Gup, como assim? Passei de fase. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Kelvin? Tudo bem, que você... Tudo ótimo, cara. De pai para praia aqui. É de pai para pai. Que legal, cara. Vem cá, você conseguiu emprego em menos de 51 dias depois de começar a aplicar o método PRH? Consegui. Em mais ou menos em 50 dias. Eita, coisa boa! Desde que eu realmente comprei o curso, que eu tive a proposta que realmente eu fechei onde eu estou hoje, foi mais ou menos 50 dias. Que legal, cara. E foi uma proposta para trabalhar em qual área? Na minha área eu sou UX designer, né? UX web designer, product designer. Top, top. Para quem está fazendo transição de carreira, está pensando em migrar e tal, qual a diferença de um UX UI designer para um designer gráfico? Designer gráfico, ele trabalha mais com peças, assim, digamos, logotipo, essas coisas, material de comunicação visual, enfim. E o UX UI designer, você vai trabalhar mais com produto, né, digamos assim. Tanto na parte visual, de desenvolver tela, essas coisas, quanto na parte mais estratégica, né, de pensar funcionalidade, enfim, toda a característica de produto digital. Que massa, Passa pela cara. gente. Que massa. É uma área que eu gosto muito. Eu acho que eu já recrutei uns 50 aí dessa área. e de dedicado especialista, cada dia mais está aumentando. Você chegou a assistir alguma entrevista de dedicado especialista de UX? De UX, não. Assisti algumas mais específicas, assim, que foram os casos mais famosos, assim, que eu fiquei... tô curioso, vou ver. Mas também por conta de... Tava muito corrida também, porque a mulher grávida, perto de parir, tá, essas coisas. Então, era muito complicado fazer essa conciliação, digamos assim. Total, total. Você estava desempregado ou empregado? Cara, então, é uma história meio complicada, né? Porque na época que a gente descobriu a gravidez, aquela toda alegria, né? Anuncia para todo mundo. Lá onde eu estava também tinha um programa que fazia acompanhamento e tudo. Aí, cerca de um mês depois, né, que foi em setembro, eu fui demitido. E aí, Caramba. tipo, não só eu, né, mas como boa parte da equipe de tecnologia, cerca de umas 50 pessoas mais ou menos, foi um layoff gigantesco que teve lá. E aí foi aquela coisa, tipo, eita, e agora? E aí foi um período que a cabeça ficou realmente muito a mil, né? Porque você já tá naquela expectativa assim, tipo, pô, tinha uma coisa aqui que já era mais segura, que eu já tinha cerca de 3 anos lá, né? Então, para mim, já era meio que um porto seguro que eu tinha, né? Já era uma pessoa bem mais experiente na equipe e tal. E foi muito de surpresa, inclusive, a forma como eu fui demitido também, que foi muito complicada, porque não sei nem se eu posso contar, assim, mas eu não vou citar nada assim de nome nem Não nada. fala nome de ninguém, nem de empresa. Mas foi algo assim, tipo, num dia assim normal, né? Que lá sempre tinham reuniões agendadas e tal, assim, era tudo bem organizado. E aí num dia que, no horário de almoço, né? Sempre a gente teve, eu e minha esposa, sempre tivemos o costume de fazer mercado, né? Tipo, vamos aproveitar esse horário que o mercado tá vazio, tudo a gente vai ali rapidinho, faz e volta. Aí nessas idas para o mercado, quando eu estava no carro voltando para casa, tipo, eu recebo uma chamada no Teams, na Bluetooth, conectado no carro. Aí eu, tipo, quem é essa daí no Teams que tá me chamando? Nunca vi essa pessoa. E aí, meu chefe, meu líder na época, né, manda mensagem, pô, posso falar com você rapidinho, não sei o quê. Aí eu, tá, beleza, atendi no carro mesmo, achando que era, tipo, alguma dúvida, alguma coisa assim, corriqueira. Aí eu, pô, tô em horário de almoço, mas pode falar, tá tranquilo. Aí ele, não, é que a gente vai encerrar seu contrato e tal. A mina que tinha me ligado na primeira
vezes era uma pessoa lá do RH, tipo, a gente vai encerrar seu contrato, é isso aí. Aí, tipo, tá, mas por quê? Assim, tem algum motivo, algum feedback que você possa me dar, alguma coisa assim? Aí, não, é só isso mesmo, tá, tchau. E aí Caramba. desligou, e aí, tipo, minha esposa no carro do lado, ouvindo, né, tudo calado, E grávida. calado, e grávida. E aí, tipo, quando cheguei em casa, eu já tinha perdido todos os acessos de tudo, de computador e tudo. Aí fiquei, tipo, aí que a ficha bateu mesmo. Eu fiquei, tipo, nossa, é verdade. E Caramba. agora? E aí foi aquela coisa, né? Tipo, pô, reorganizar tudo para buscar nova oportunidade, ir atrás de alguma coisa e tal. E aí foi muito tempo batendo cabeça com LinkedIn, batendo cabeça com Gup, com todas essas plataformas de ATS. E aí foi meio engraçado, porque, sendo sincero, eu não levava fé, porque você aparecia muito para mim no LinkedIn. Muito anúncio. Eu ficava tipo, esse cara aí, esse papinho, 51 dias, não cola assim, não. Aí, tipo, foi o que eu fui demitido em setembro, aí eu fui comprar o PRH em janeiro. Sim. Aí Você foi muito. passou uma turma, então. Você poderia ter entrado na turma de Sim. novembro. Mas era aquela coisa, né? Tipo, vou dar um tempo aí pra ver, tem um seguro-desemprego também que eu tô recebendo, que era CLT, né? Sim. E aí dá pra ir um pouco mais com calma. Só que aí o tempo vai passando, né? As reservas que você tinha também vai acabando. E aí você fica naquela, pô, preciso arrumar logo. A neném vai nascer também, e aí precisa alguma coisa. E aí, numa dessas aí, eu cheguei até a fazer algumas entrevistas antes, nesse período assim, mas foram tipo uma ou duas entrevistas, mas foi só questão mesmo, só fiquei na primeira fase, né? E aí eu lembro que foi em dezembro, acho que foi em dezembro que você fez algum. Pô, esqueci o nome. Live Mas de aquecimento? isso, foram algumas lives que você fez. Aí depois teve Gratuita, né? um gosto que a gente foi pro Zoom. Aí eu tava olhando assim, ó, pô, esse cara aparece tanto pra mim aí, vou dar uma olhada pra ver. Porque eu consumia muito aquelas pílulas que soltavam, né? Eu ficava tipo, pô, realmente faz sentido o que ele tá falando. Aí eu, vou ver, né? Vou ver. Aí eu comecei a ver as lives e tudo, eu, pô, realmente, anotando coisa pra caramba. Aí teve um dia que eu fiz toda aquela semanazinha que você faz no Zoom e tal, O comprei curso gratuito. tudo. Aham. Uhum. Aí eu, vou comprar isso aí, vou comprar. E já tava, tipo, naquela coisa assim, tipo, pô, já tá acabando o tempo, vou dar aquele golpe de misericórdia pra ver se sai alguma coisa, né? Total. E aí foi, tipo, pra mim foi uma surpresa imensa o conteúdo do PRH, não só de conteúdo técnico, mas também me ajudou muito na minha visão, não só sobre o meu eu profissional, mas sobre mim mesmo, né? De você realmente. Porque uma das coisas que eu aprendi muito no PRH é você conseguir identificar muito do que você fez e do seu valor como profissional também, né? Do que você conseguiu Total. entregar e tudo. E é algo que eu tive muita dificuldade antes, tinha muita dificuldade, e ainda tenho, né? Porque é algo muito difícil, mas você consegue ter um norte melhor, digamos assim. E aí mexe com sua autoestima, você consegue se posicionar melhor. Eu notei que meu desempenho em entrevistas, as coisas melhorou muito nesse processo de você realmente traçar sua história, fazer aquilo que realmente foi muito positivo e tudo. E principalmente nessa questão de autoestima mesmo, para mim foi Que super. massa. Porque, tipo, foi uma época que eu já tava assim, tipo, eu digo para você que teve vezes de eu sentar no PC assim, tipo, com o LinkedIn aberto, buscando vaga assim, tipo, parar assim chorar, tá ligado? E, tipo, de desespero, assim, tipo, pô, muita pressão, sabe? Você, tipo, tá assim, sua filha tá para nascer, e você, tipo, pô, Total. não vem nada, não tem resposta de nada, de processo seletivo. E aí foi, tipo, foi bem legal, porque desde que eu comecei a aplicar o método, eu via que tinha algumas coisas que davam, tipo, já um pouquinho assim, tipo, ó, tem algo mudando, assim, sabe? Tipo, você mandar mensagem, já ter retorno, você ser chamado para uma entrevista ou outra. Tanto que eu fiz algumas entrevistas
antes de realmente fechar com essa empresa que eu estou hoje. E, inclusive, uma curiosidade que, quando eu recebi a proposta dessa empresa que eu estou, que a recrutora estava falando com o meu WhatsApp, né? Eu estava em outra entrevista, que era a última fase também. Aí eu fiquei, tipo, tentando disfarçar. E lá seguimos, né? Fingi que nada aconteceu. Dei seguimento na minha outra entrevista lá. E aí depois fechei com essa que eu já tinha recebido a proposta, porque também fazia mais sentido para mim, era tipo uma vaga mais ideal, digamos assim, né? Que legal. E foi isso. Que massa, cara, que massa. Vem cá, nesse momento que você passou dificuldade aí de olhar para o LinkedIn, às vezes não querer fazer nada, eu acho que isso, até dentro da jornada do PH, deve ter acontecido, né? Porque tem muita gente que acha, Rick, entrei no PH, é um mar de rosas todos os dias são bons. Não, a gente sempre fala, aproveite os dias bons, descanse nos dias ruins, usa a comunidade, enfim. Nesses períodos difíceis que você tinha, o que você fazia para poder voltar e não desistir? Cara, dia difícil, eu realmente parava para fazer alguma outra coisa e tentava não ficar olhando, principalmente, coisa de LinkedIn, de trabalho, porque realmente precisa tomar um ar também, né, dessas coisas, porque você, querendo ou não, como falam, buscar trabalho é um trabalho, né? Então, Total. você ficava o dia todo ali, porque você sempre tem que ficar ligado, porque vaga surge muito rápido, fecha muito rápido. E aí tinha dia que, tipo, quando tá ruim, vou fazer outra coisa, qualquer coisa aí, amanhã eu volto, mais tarde eu volto e meter mão. Total, cara. Total. E sua esposa, como é que foi nessa jornada aí? Cara, ela foi muito companheira, viu? Porque era difícil para mim, né? E, tipo, ela me deu muito apoio. Até quando eu falei que ia comprar o PRH, né? Que a gente conversou, porque também a gente tava muito com dinheiro, assim, na época, né? Então, tipo, vou fazer esse investimento aqui para ver como é. Bota 10 vezes no cartão, sei lá, a gente passando aí todo pagando. E aí, vendo que daí deu bom, né? Foi um investimento que realmente valeu muito a pena. E eu creio que teve muita parcela não de culpa, né, mas de contribuição para a vaga que eu consegui hoje. Que massa. Que legal, cara. Que legal. E vem cá, você já me acompanhava no LinkedIn, já me acompanhava provavelmente nos conteúdos gratuitos e tal. Seu currículo pós-PRH chegou a mudar ou ficou Mudou igual? muito, várias vezes. Cometi aqueles erros que todo mundo fazia de cuspir palavra-chave, tome palavra-chave, joga na Gup milhares de palavras-chave, chat GPT. E, então por isso que depois eu fui vendo, por isso que eu não tinha tanta resposta, assim, porque não destacava, né? Tipo, todo mundo faz isso, então eu era só mais um no Total. bolo lá. Mas, e é inclusive uma das coisas que sempre fiz nesse período, era sempre revisar currículo, LinkedIn, como é que estava a Legal. descrição das coisas, porque, querendo ou não, sempre tem alguma coisa ali que você pode ajeitar ou melhorar, e aí vai contribuindo sempre. Que a gente acaba esquecendo, né, muitas vezes. Por isso que o autoconhecimento é muito importante nessa jornada. Não sei para você, mas às vezes para algumas pessoas, pô, você fica 3 anos numa empresa fazendo muita coisa ali. Só que às vezes parece que não tem nada demais que você fez. Você É, acaba entrando no comodismo, né? foi uma das coisas justamente que me pegou muito também nessa questão da autoestima, foi isso, porque quando eu saí, que comecei a buscar, assim, eu fiquei tipo, pô, mas o que eu fiz nesse período, assim? Tipo, não vinha assim, mas o que eu fiz foi nada demais. Aí depois, quando você começa a pensar de uma forma diferente, digamos assim, que você realmente consegue analisar realmente o impacto que você teve, resultado, essas coisas que realmente você teve participação direta. E aí mexe muito, tipo, realmente, pô, eu sou barril, realmente eu fiz muita coisa. É, não sou esse profissional ruim que eu tô achando que eu sou, Sim, porque isso passa na sua cabeça milhares de vezes, querendo ou não, quando você tá desempregado, total. de tipo, principalmente quando você começa a tomar negativa e tal, você fica pensando, tipo, será que eu sou isso mesmo? Será que vale a pena? Será que eu não mudo de novo?
tentar alguma coisa, entendeu? E aí, esse autoconhecimento mesmo valeu super a pena. Na primeira vez que eu parei para fazer autoconhecimento, eu juro para você que eu escrevi tipo umas 3 páginas de coisa. Que massa, cara. De que eu fiz, de toda a minha trajetória e tal, porque já tenho nessa área, assim, só de UX uns 4 anos, uns 5. Que legal. E de design, assim, já tem uns 10 anos que eu tô atuando. Eu vim da área realmente de design gráfico, de direção de arte, assim. E aí, você para assim, tipo, realmente já fiz muita coisa que não consegui enxergar antes a importância disso e o impacto que eu tinha. Total. E vem cá, uma dúvida que eu sempre recebo. Rick, todo mundo tem números? O que você acha sobre isso? Cara, se você souber focar direito, você tem números. Querendo ou não, tipo, claro que você não vai ter sempre o número exato, assim, mas você consegue ter uma estimativa, assim. Perfeito. Perfeito. E isso muda o jogo, né? Na hora que você vai trazendo currículo, no LinkedIn, nas entrevistas. Uhum. E até falando do currículo. Seu currículo chegou a ser aprovado em algum site de vaga? Chegou. Eu passei nessa entrevista que eu contei mais cedo que eu estava fazendo na última etapa que eu recebi a proposta foi todo pela GUP. Então, tipo, foi uma das coisas que eu fiquei assim, porque receber retorno pela GUP, como assim? Passei de fase. Isso existe? A GUP realmente é de verdade, não era mentira do Rick. Exato, tem uma pessoa ali por trás. E aí foi engraçado que foi todo o processo, a gente se comunicava pela plataforma da GUP, né? Não foi nada de WhatsApp, assim, LinkedIn. Então foi tudo de marcação de entrevista, tudo por lá. Aí foi a primeira vez que eu fiquei assim, tipo, realmente tem GUP, alguém por trás. Não é só porque a gente realmente tem essa visão assim, tipo, o GUP não vai achar nada. E, tipo, é difícil, porque também é muita gente, assim, depois você começa a entender mais assim e tal. Mas geralmente tem realmente uma pessoa lá por trás, né? Deu para quebrar um pouquinho com o preconceito da GUP que eu tinha, né? Junto com várias outras pessoas. Não, e a sua turma 9 foi a turma que bateu todos os recordes, assim. Acho que é impressionante a quantidade de dedicados especialistas que surgiu dessa turma. Você acha que a comunidade fez diferença aí nesse processo de vocês? Demais, demais. Porque nem sempre também tu conseguia estar disponível e tal para responder a gente e tal, tem seu tempo. E o pessoal sempre contribuiu muito um com o outro, né? De tudo, de o pessoal mandar currículo, ter a liberdade de um comentar o que é que pode melhorar, de mandar LinkedIn, de fazer realmente análise, isso aqui tá bom. Fazer também comentar sobre as vagas, processos seletivos, as entrevistas que fez também, de coisa que deu certo, coisa que não deu. Então, foi algo. Hoje eu não consigo tanto assim, né? É Estar óbvio. mais envolvido na comunidade, mas faz super diferença. Viu? Não, o é super, dá pra entender, pô, que você é pai. Recentemente, então Já te daqui dando a pouquinho. spoiler, se prepare, viu? Me prepare. Uhum. É o seu primeiro filha, né? Sua primeira filha? Primeira filha, Que legal. Qual é o nome? Iris. Iris. Que legal, que Nasceu legal. agora dia 2 de abril. 2 de abril, parabéns. E você tá aqui conversando comigo. Olha só, que privilégio que eu tenho de você tá. Arrumei um tempo. Eu tive que arrumar um tempinho, né? E vem cá, você comentou, Rick, minhas entrevistas melhoraram muito pós-PRH. O que você acha que melhorou? Assim. Cara, a forma que eu conto as histórias. Eu tô meio que cuidando porque meu cachorro tá aqui. Não sei se dá pra você ver. Sem problemas. A forma como eu conto minhas histórias e a forma que eu conseguia valorizar meus pontos da minha história, né? Tipo, antes era aquela coisa que eu fazia que acho que todo mundo fazia. Tipo, eu sou fulano de tal, sou isso e aquilo, fiz isso e aquilo. Mas quando você começa a estruturar, digamos assim, de uma forma diferente, que você destaque suas qualidades, realmente mostrar resultado, que é o que realmente chama a atenção da galera, é resultado, é realmente atuação, entrega. Então, tipo, você via que já tinha um olhar diferente, assim, né? Digamos assim, do recrutador, quando você falava de uma forma, assim, diferente. Total, total. Você até comentou comigo antes da gente começar a gravar que
teve uma coisa que mudou o jogo na entrevista com a RH. Conta aí pra galera o que foi que você estava falando para mim. Cara, a entrevista com a RH foi uma das técnicas que a gente aprende, né? Não vou aprofundar também para não dar spoiler, mas é de tipo conexão, velho. Conexão, você saber se conectar com as pessoas e tudo. Além do âmbito profissional mesmo, acho que vale super a pena você também criar network, realmente entender que as pessoas também são pessoas ali e vale super a pena. Pode não dar certo naquele momento, mas futuramente você pode deixar uma porta aberta também, né? Como já Total. aconteceu algumas outras vezes também. Total. Não, e isso, eu sempre falei para vocês, cada entrevista é uma oportunidade de você gerar mais network, de você pensar no futuro. Às vezes pode não funcionar para aquela vaga, mas quem sabe no futuro, ou você ajude alguém que está na comunidade do bem, em uma senioridade diferente da sua, porque um consegue emprego, puxa o outro, tá todo mundo, não tem concorrência, né? Todo mundo querendo o bem do outro. E isso do network é muito importante. Eu sei que hoje, se o Ricarreira falir, eu não vou ficar desempregado. Tem um bocado de aluno aí que vai me indicar, né? Com certeza. Como recrutador, eu tenho certeza que vocês me indicariam. Então, ter esse network é extremamente importante. Extremamente importante. E que até para não pegar muito tempo seu, porque eu sei que você é pai, a correria aí, qual que você acha, cara? Até para indicar pra galera aí da turma 9, turma 10, enfim, pessoas que estão dentro do RH, talvez ainda não conseguiram se tornar dedicados especialistas. Qual foi o grande diferencial, o grande acerto seu para você se tornar um dedicado especialista com 50 dias? Rapaz, o que eu digo, principalmente se tratando do meu caso, é resiliência. É tipo, você tá ali, saber que você só precisa de um sim, você não precisa de vários, só precisa de um. Vai ter vários nãos, como vai ter, realmente você não vai acertar todos. E é isso, persistir, seguir forte no seu objetivo, focar ali, sempre buscar aqueles pontos que você possa melhorar, porque sempre vai ter alguma coisa que você possa melhorar, rever tudo que você já fez, não só sobre você, mas tentar pegar feedback de entrevista, de processo seletivo, de tudo, e seguir aplicando, velho. Porque é isso, meter as caras e uma hora vai dar. Porque Total. você só precisa de uma resposta positiva. Total. Água mole e pedra dura, tanto bate até que for, né? Uma hora vai dar certo. Exatamente. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai ver lá a Gup funcionando com você, ou alguém te abordando no LinkedIn, ou o network dando Exato. certo. Tem que tentar tudo ao E, mesmo tempo. inclusive, eu consegui através de LinkedIn, mandando mensagem mesmo pro pessoal. E aí, tipo, foi uma mensagem que eu mandei que, tipo, manda seu currículo aí, vamos ver. E aí, tipo, olhar assim, bater o olho no currículo, vamos marcar uma entrevista. E aí, tipo, Que massa. deu no que deu. Que massa. O currículo de uma página do PRH. Uhum. Que top, cara. Que top. A importância de você ver, tipo, você conseguir ser objetivo, né? Tipo, se, por exemplo, se eu tivesse um currículo que eu tinha grande, igual eu tinha antes, talvez a pessoa olhasse, tipo, nem lesse tudo assim rápido, igual leu, e talvez nem fosse chamado para entrevista. Total. E um aprendizado. Se você pudesse voltar atrás, você teria feito diferente e, quem sabe, conseguir daí um emprego mais rápido. Rapaz, comprar o PRH antes. Aí vai parecer que eu te paguei pra falar isso. Não pagou, gente, não pagou. Eu tava explicando mais cedo, mas eu tinha aquela desconfiança, né? Mas depois eu vi assim, tipo, pô, se eu tivesse feito isso mais cedo, talvez pudesse não ter passado por esse perrengue todo aí, né? Sim, Mas é aquela coisa, tudo tem seu tempo, né? total. Se fosse lá, talvez não fosse tudo como estaria agora, né? Perfeito. A vaga ideal que tem hoje. Que massa, cara. Que Uhum. massa. E como é que você se sente hoje como um dedicado especialista? Cara, feliz pra caramba. Muito feliz também por ser uma vaga que, tipo, é uma grande oportunidade que apareceu. Como dizem que às vezes você cai para cima, né? Que da empresa, da forma que eu saí, da empresa que eu saí. Então, tipo, hoje eu estou numa empresa que é bem maior, né? Que atua de forma assim mundial. Que legal. Trabalho
uma espécie de consultoria, né? Então, estou atuando hoje com uma grande empresa daqui do Brasil, segmento mais assim para bancos, né? Que eu posso falar assim mais ou menos, né? Sim. E é uma empresa que você vê que, para minha área, principalmente, é muito mais estruturada. Então, sei que eu vou conseguir me desenvolver muito mais do que onde eu estava anteriormente, né? Porque a visão é outra, digamos assim. Que eu saí de uma que, tipo, tava engateando ainda para outra que já tem uma coisa muito estruturada, que você fica, tipo... parece que... Sou uma criança aqui, né? Parece criança entrando na loja de brinquedo, assim, tipo, gente, tem isso aqui, nunca vi isso. Que legal, cara, que legal. Que massa, E velho. aí, foi uma oportunidade que eu sei que não só financeiramente vai ser muito boa para mim, mas também como profissional mesmo, de desenvolvimento mesmo como profissional. Que bom, super velho. Legal. Que bom. Eu não sei quanto que é o salário, você nem precisa falar, mas eu acho que com o salário que você ganhou, dá para pagar pelo menos uma parcela do PH, né? As parcelas que você fez aí. Inclusive, se botar, tipo, tudo na balança, assim, tipo, de salário que eu recebia, benefício todo, eu tô ganhando mais do que eu ganhava antes, né? Então, tipo, Olha há só. males que vem para o bem, digamos assim. Olha só. Que legal, que legal. Sua filha com certeza vai agradecer isso aí. E aí, cara, pra gente finalizar, se alguém estiver assistindo por aqui, quiser entrar em contato com você, se conectar no LinkedIn, elas podem fazer isso? Claro, com certeza. Pode me chamar no Boa. LinkedIn. Eu tô meio sumido esses tempos no LinkedIn Normal. também, né? Já tô me preparando. Como eu já disse por aqui, se prepare, porque vai dar uma sumida aí, porque é cansativo, mas é muito gostoso. Falo na minha experiência de menos de um mês como pai, mas é muito legal. Que bom, cara, que bom. E aí é o linkedin.com/Kelvin Sodré, isso. Perfeito. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. De verdade, tenho que partir que eu tenho daqui a pouco análise de carreira com a galera da CRH. Mas, sério, obrigado mesmo. De pai para pai, acho que essas histórias de pais hoje em dia estão me emocionando muito. Então, saber que eu consegui ajudar um pai, um recém-pai, que quando descobriu a notícia, a esposa estava grávida. Inclusive, em menos de um mês que eu consegui a vaga, foi que minha filha nasceu, né? Então, tipo, foi bem assim no tempo certinho. Que bom, cara. Que bom. E hoje tá vivendo a licença paternidade. Parabéns. De verdade, parabéns por isso. A gente vai se falando. Tá bom? Vamos sim. Valeu, Kelvin. Um abraço, cara. Valeu, Rick. Abração. Tchau.